Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que o Senhor tem cuidado de nós, sua graça, sua bênção, sua proteção, sua força tem estado sobre nós. E nós te pedimos, ó Deus, nos guie, Senhor, nos toma pela mão e nos conduza. Precisamos ser guiados por Ti, precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Vem sobre nós, Pai, nos fortalece, que cada pessoa que está aqui nessa oração seja fortalecida pelo Senhor. Fortalece Teus filhos, fortalece Tuas filhas, Pai. Dá um ânimo mais, dá uma força maior, dá uma graça maior, dá, Senhor, um favor além daquilo, Senhor, que eles têm carregado. Eu quero te pedir no nome de Jesus, Pai, a tua bênção. Que Deus abençoe a tua vida. Lembre-se que nós estamos orando por portas abertas e hoje em específico nós estamos orando por portas de oportunidade. Pega um papel, escreve aí portas abertas e embaixo portas de oportunidade. Nós temos crido, estamos apresentando cada dia um pedido de oração ao Senhor e tem sido algo maravilhoso o que Deus tem feito. Deus tem trazido muitas respostas aqui nas orações. Por isso, você que está fazendo esse propósito conosco, acredite, Deus está trazendo respostas, está resolvendo coisas na tua vida que você nem imagina. Amém? Deus está resolvendo coisas que talvez estejam tirando a tua paz. Deus está trabalhando nisso. Eu vim aqui para dizer isso para você. Deus está trabalhando, você está orando e Deus está trabalhando. Amém? Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. A Bíblia nos diz em Jó, capítulo 40, verso 11: derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca os pés os perversos no seu lugar. Talvez você não tenha entendido o que diz essa passagem, mas depois você lê com mais calma. É Jó 40, verso 11 e verso 12. O que Deus está dizendo é que existe um trabalho de Deus aqui nessa terra para observar todos os soberbos. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Existe um trabalho de Deus, existe uma atenção de Deus para notar os soberbos e derrubá-los. E daí você pergunta, e por que dessa perseguição de Deus? Não é perseguição, é princípio. A Bíblia diz que quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que estar rendidos a Deus totalmente. Eu quero que você entenda uma coisa, que a soberba lembra Deus do diabo, de todo tipo de maldade, divisão e destruição que Satanás trouxe. Porque isso não é falado. É falado que Satanás é um anjo mau, rebelde, mas ele fez muito mais do que isso. Ele trouxe divisão, ele trouxe discórdia, ele trouxe morte, ele trouxe confusão. E tudo começou pela soberba. A soberba é a raiz de muitas coisas ruins que irão se manifestar na vida daquela pessoa. A Bíblia diz que Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui nesse versículo, isso que me chamou a atenção, eu estava fazendo meu devocional pela manhã, e esse versículo aqui saltou nos meus olhos. Porque está escrito aqui, derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Deus está sempre observando os soberbos. O soberbo, ele não é só aquela pessoa, sabe, que acha que tem o rei na barriga.
O soberbo é aquele também que não se dobra quando Deus fala. O soberbo é aquele que não faz algumas orações. Eu quero, inclusive, aqui fazer uma live, qualquer dia, eu vou fazer uma live sobre orações que não são feitas e que deveriam ser feitas. Sabe por quê? Tem muita oração que a gente não faz, mas que deveria ser feita. A gente nunca ora dizendo a Deus, Senhor, vê se há em mim orgulho e abate esse orgulho na minha vida. A gente nunca ora a Deus, Senhor, quem é que eu devo servir hoje? Senhor, quem é que eu devo abençoar hoje? A maioria de nós não faz essas orações. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a soberba, ela precede a queda. A soberba, ela está já trazendo para a sua vida um futuro que não foi programado e nem planejado por Deus, mas você está alterando o futuro através das atitudes erradas do seu coração. Por isso eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Quem é soberbo geralmente não reconhece a soberba. E até nós que nos achamos humildes, nós nos achamos humildes, porque se você perguntar, você é orgulhoso? Não, eu não sou orgulhoso. Mas nós mantemos coisas no nosso coração que podem nos atrapalhar na nossa vida. Quando nos achamos melhor do que os outros, quando não aceitamos a opinião de ninguém, quando temos dificuldade, dificuldade de nos render a uma direção de Deus, quando colocamos nossos projetos e sonhos na frente dos projetos e sonhos do Senhor. Na verdade, a maioria de nós tem, eu não digo que ande como soberbo, mas tem atitudes soberbas. O próprio fato, de não querer aceitar uma mudança, de não querer ser repreendido, meu Deus, isso eu vejo que é um dos males da nossa geração. É pessoas que acham que nunca estão erradas, pessoas que acham que estão certas, e ninguém tira da cabeça delas que elas estão erradas. A partir do momento que você acha que só você está certo, você tem um problema. Você sabe como que você identifica uma pessoa orgulhosa? É o fato de só ela estar certa e todos ao redor dela estão sempre errados. Bem, o norte para a nossa fé, para a nossa vida, deve ser a palavra de Deus, deve ser as direções de Deus que estão na sua palavra, mas de forma alguma nós podemos, fechar os ouvidos para quem nos pergunta da esperança da nossa salvação. Nós devemos ter a capacidade de dar uma resposta humilde, uma resposta amorosa e ao mesmo tempo convicta a quem nos pergunta. Mas não uma resposta orgulhosa, porque tem respostas que nós damos às pessoas que são respostas orgulhosas. Por mais que você esteja certo, tem uma maneira de você falar. Nós temos que ter cuidado porque a justiça, se ela não for na medida certa e ela não colocar Deus à frente, ela pode se tornar uma soberba. Ela pode se tornar uma arrogância. A arrogância, a soberba, destroem a vida do homem. E a Bíblia diz aqui, e o verso 12 me chama a atenção, olha para todo soberbo e humilha-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. O soberbo vai ser humilhado. E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz que o soberbo vai ser humilhado. Que Deus nos guarde. Aquele que está em pé, acautele-se para que não caia. Que Deus tenha piedade de nós. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso coração. E que o Senhor nos ajude a melhorarmos. Que o Senhor tire todo o resquício de orgulho. É como eu sempre digo, o orgulho a gente já nasce com ele. Ele não pode ser simplesmente arrancado. Gostaria nós do orgulho ser um paletó como esse, que simplesmente eu tiro e boto outro, ou fico só de camisa. Gostaria eu que o orgulho fosse assim, fosse simplesmente você tirar uma peça de roupa e tirar o orgulho, eu entrego a Deus e aquilo nunca mais me perturba. Mas o orgulho é uma coisa que está enraizada em nós por causa do pecado. E a maneira como nós vamos
eu posso dizer, vencer o orgulho, ou melhor, controlá-lo na nossa vida, é por meio de uma resposta humilde a Deus. Eu quando olho para Jó, Jó já estava por terra, podemos dizer, e Deus começa a falar com ele. Jó, em vez de indagar a Deus, sabe, Jó, quando ouve a voz de Deus, e eu acredito que é isso que muda aqui a história toda, quando Jó ouve a Deus, ele não responde a Deus. Não de forma orgulhosa, sabe? Procurando resposta, ou se achando justo diante de Deus, ou se achando, sabe, a pessoa mais íntegra do mundo. Não. A Bíblia diz em Jó, capítulo 40, verso 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Sabe o que Jó estava dizendo? Quando Jó ouviu a voz de Deus, Jó, ele não quis replicar, ele não quis brigar, ele não quis acusar a Deus, ele não quis reclamar. Quando Jó ouviu a Deus, ele ficou em silêncio. Porque quando você lê os primeiros capítulos de Jó, e a Bíblia diz que Jó não pecou em coisa alguma, né? E aqui eu vejo uma diferença. Eu sei que não é o momento agora de falar sobre isso, mas quando você ouve a voz de Deus, a sua responsabilidade aumenta. Na verdade, Deus cobra você de algumas coisas, não de todas, mas de algumas coisas a partir do momento que você ouve a voz dele. Não que Deus não cobre você das coisas anteriores, ele vai tratar disso, mas entenda, existe um grau de gravidade, ou podemos dizer assim, a coisa fica mais séria, podemos dizer, quando Deus fala com você. Porque quando Deus fala com Jó, Jó poderia, sabe, expor todas as suas reclamações. Ele poderia expor todas as suas indignações. E Jó não faz nada disso. Jó não faz nada disso. E eu fico assim, eu fico impressionado, porque um homem que perdeu tudo, ele poderia dizer: Deus, eu sempre fui uma pessoa correta diante de ti, e o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse comigo. Sabe, Jó, ele disse: eu não prosseguirei, eu ficarei quieto, eu colocarei a mão na minha boca. Isso só me leva a refletir que nós precisamos nos render cada vez mais a Deus, ao plano de Deus, à voz de Deus, para que Ele faça em nós a sua vontade. Eu deixo essa palavra ao teu coração, amém? E eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui. Mas antes disso, você que está entrando na oração agora, pega um papel, e essa semana nós vamos orar por portas abertas, amém? E escreve aí porta de oportunidade. Escreve aí porta de oportunidade, amém? Porta de oportunidade. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado, e você que me acompanha aí na oração da manhã, na oração da noite, fique firme no propósito de oração, porque Deus certamente te visitará, novos começos, novas portas e muita saúde. E eu quero também falar rapidamente dos nossos livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas, e você pode adquirir diretamente no nosso site www.profetaviniciusiracete.com.br. Tenho certeza que nossos livros vão ser uma bênção na tua vida, vão ser uma bênção para a tua caminhada de fé. Eu tenho feito de ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus a minha missão. Deus me deu essa missão e eu tenho procurado ser fiel a essa missão. Por isso, você que está aí me ouvindo, esses livros aqui vão edificar você, vão te abençoar tremendamente. Acesse meu site www.profetaviniciusiracete.com.br. Vá lá, adquira nossos livros, conheça nosso ministério e também deixe o seu testemunho. Lá no site tem uma aba que fala deixe seu testemunho e lá você pode deixar o seu testemunho. Eu quero dar um testemunho da Isadora e ela mandou o seguinte testemunho para nós. Profeta, muito obrigado. Há alguns meses atrás eu descobri que estava com vários cistos na tireoide e um era maior.
Era visível e me incomodava muito. Você começou a orar sobre cistos, caroços, tumores e eu tomei posse. Graças a Deus e ao Senhor esses cistos sumiram. Sou muito grata, que Deus abençoe você e toda a sua família. Esse é um dos testemunhos de muitos que nós recebemos diariamente de pessoas que têm sido abençoadas através das nossas orações. Você está entendendo o porquê que o diabo luta tanto contra a gente? O porquê que, sabe, existe tanta resistência para que você não ore, para que você não busque, para que você não esteja aqui nos horários das orações? É porque você está sendo abençoado. Alguns estão sendo curados, outros estão sendo livres, outros Deus está respondendo orações, outros Deus está abrindo portas financeiras. Deus está operando na vida de todos vocês. Amém? Você pode dizer, você pode declarar isso aqui nos comentários? Escreve aí, Deus está me abençoando. E você que está me assistindo pela televisão, inscreva-se no meu canal do YouTube e comece a participar das orações, 6 da manhã e 18 horas. Você vai ser muito abençoado. Amém? Vamos declarar os Salmos 91. Deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e compartilha com 7 pessoas. Lembrando que a generosidade devolve. Você vai compartilhar essa oração com 7 pessoas. Quem tem rede social, compartilha na sua rede social agora essa oração. Que Deus te abençoe poderosamente. Me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Nós vamos orar agora, vamos apresentar nosso pedido de oração ao nosso Deus e cremos que milagres acontecerão em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa. Peço que o Senhor opere milagres, peço que o Senhor opere maravilhas. Peço que neste momento, Senhor, portas abertas se abram e portas de oportunidade. Hoje oramos por portas de oportunidade. Que o Senhor abra portas de oportunidade, de milagres, de maravilhas, de transformação. Senhor, portas de negócios, portas de bênção, portas, meu Deus, de coisas novas. Traga sobre nós. Eu profetizo, Pai, novos começos e profetizo muita saúde. Que toda doença renda-se a Jesus Cristo, doença física e emocional, cistos, microcistos, caroços, todo tipo de alergia, todo tipo de câncer. Eu vou contra esse mal e eu digo, renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa que tem problemas com mobilidade, toda pessoa, Senhor, que tem doenças, Pai, cardíacas, doenças respiratórias, eu quero declarar saúde. Por suas chagas fomos curados, sim, pelas chagas de Jesus, pelas suas pisaduras, fomos curados e restaurados. E que a paz, Pai, governe esse lar, a paz governe a empresa dessa pessoa, que todo espírito de confusão, de briga, de desentendimento, Senhor, de divisão, de gente querendo roubá-la, de gente querendo tirar algo dela, Senhor, que isso renda-se ao nome de Jesus Cristo.
Eu oro, Senhor, para que a tua mão de poder repouse sobre essa pessoa e que a tua mão de poder esteja sobre ela, sobre sua casa e sobre a sua família. Eu oro por operações sobrenaturais do Senhor na vida dela. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor derrame graça sobre ela. E eu oro, Senhor, para que o teu poder, Senhor, tire de nós tudo aquilo, Senhor, que possa estar de alguma maneira te entristecendo ou entristecendo a vida de outras pessoas. Arranca a soberba de nós, o orgulho. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos da tua direção e que sem o Senhor não somos nada e estamos dispostos a obedecer e nos render ao teu plano, render à tua vontade. Perdoa nossos pecados, Pai, e nos ajuda em nossas falhas. E oramos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor sustente nossa casa, sustente nosso trabalho e todas as áreas da nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Eu peço, Pai, tua provisão, tua paz e tua graça sobre essa pessoa e sobre todos da sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Escreve aqui nos comentários que Deus me dê humildade. Escreve aí que Deus me dê humildade. E lembre-se, a generosidade devolve. Você vai compartilhar essa oração com alguém. E eu quero pedir que quando encerrar essa oração, faça uma oração por mim. E veja o que Deus vai falar com você sobre mim. Faça uma oração por mim. Amém? Faça uma oração por mim. Ore pelos meus projetos. Estamos na TV, pelos meus livros, pelo meu ministério. Preciso da sua oração. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste
a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é Jeová Jirê, o Deus provedor, o Deus que cuida de nós, o Deus que está à nossa frente e na nossa retaguarda. E oro, Pai, para que todo tipo de dificuldade, de ataque, todo tipo, Senhor, de opressão espiritual no caminho dos teus filhos seja removido agora. Eu te peço, Pai, guarda os lares, guarda as famílias, cobre com o teu sangue, Jesus, a nossa vida, tudo que estiver ligado a nós pedimos a tua bênção, pedimos o teu toque, pedimos que a tua mão seja sobre nós. E oramos, Senhor, mostra-nos misericórdia, nossa causa é uma emergência. Declaramos o que está escrito no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, da onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E oro, Pai, para que toda pessoa que está sentindo dores nos braços, nas pernas, nas costas, seja totalmente curado e curada agora. Pessoa que tem dores por anos nas costas, na lombar, eu quero declarar saúde agora. E também oro por toda pessoa que está com câncer, com infecções, com inflamações. E oro declarando saúde ao corpo físico dessa pessoa, a restauração do corpo dessa pessoa, total e completa, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus me deu uma palavra e eu sei que essa palavra é uma palavra profética para você. Quero pedir a todos que estão entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nessa oração e compartilha, faça seu ato profético, compartilhando com 7 pessoas. O número 7 representa a perfeição, representa também mudança de ciclo. Compartilhe 7 vezes, porque a Bíblia diz que por 7 caminhos teus inimigos vão bater em retirada. Deus me deu uma palavra que está em Tiago, capítulo 4, eu quero que você preste muita atenção. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreio, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Essa palavra aqui é uma palavra que fala muito sobre maturidade. Tem coisas que não estão acontecendo na nossa vida porque não estamos sendo maduros. E quando não somos maduros, agimos pela carne. E quando agimos pela carne, acabamos abrindo a porta para o pecado entrar. E tudo que nós fazemos pela carne, depois nós vamos ter que manter pela carne. Você tem que entender uma coisa, o Espírito de Deus, ele nos dirige em muitas coisas da nossa vida. E por pressões externas, por situações, por adversidades, por, podemos dizer, ataques, nós acabamos retrocedendo em coisas que o Espírito Santo nos dirigiu e que o Espírito Santo nos guiou. E eu acredito muito que Deus nos dirige para todas as coisas. Deus nos guia para todas as coisas. E nós precisamos render a nossa carne a Deus, render a nossa vontade a Deus. O nosso homem natural, ele muitas vezes acaba se entregando, podemos dizer, a uma ideia, se entregando até mesmo a pressões que vêm para fazer você pecar, para fazer você desistir de algo que Deus coloca no seu caminho, algo que Deus prepara para você. E nós sabemos, as lutas espirituais são violentas para toda pessoa que está tentando agradar a Deus, que está tentando viver o seu propósito, que está tendo uma leitura do plano perfeito de Deus para a sua vida. Eu quero dizer a você que está aqui, a Bíblia diz que Jesus, ele enfrentou contradições no seu caminho, ele enfrentou críticos.
Ele enfrentou pessoas que não gostavam dele. Ele enfrentou pessoas que queriam, de alguma maneira, parar o ministério dele, impedir o ministério dele, para que ele não tivesse voz, para que ele não tivesse voz, para que ele não se colocasse no caminho de Deus, na direção de Deus e cumprisse aquilo que Deus havia falado ao seu ministério a respeito dele. Eu acredito que toda pessoa que está no caminho, está numa rota de milagres, ela vai enfrentar desafios e ela vai ser combatida na carne, ela vai ser combatida no seu orgulho, ela vai ser combatida nos seus pensamentos. O diabo vai tentar fazer com que ela retroceda, com que ela desista, com que ela largue aquilo que Deus colocou no caminho dela. Quantas pessoas boas eu vejo que conhecem a fé, têm uma experiência com Jesus tremenda, extraordinária. Mas na hora de se render a Deus, na hora de se entregar, eu vejo que a carne deles fala muito alto. E a carne os tira daquilo que Deus tinha para eles. A tua carne, ela vai tentar sabotar o que Deus colocou no teu espírito, o que Deus colocou no teu coração. É assim que aconteceu com todos os homens de Deus na Bíblia. A carne deles tentou sabotar eles, tentou tirar eles da vontade de Deus, do propósito de Deus, muitas e muitas vezes. Eu vejo Pedro, quando eu olho para Pedro, eu vejo um homem de um grande coração. Porque quando Pedro negou Jesus, quando Jesus estava sendo julgado e estava indo para ser crucificado, Pedro não ficou bem com aquilo. Pedro, na verdade, ficou tão chateado com ele mesmo que ele não queria nem mais saber de servir a Deus, de se entregar ao propósito de Deus. A Bíblia diz que ele foi pescar, ele foi descansar a cabeça, porque ele ficou tomado por sentimentos, sabe, que o culpavam, que o condenavam, e Jesus sabia disso. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, Jesus foi na beira da praia e ali Jesus restaurou a Pedro. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. E a Bíblia diz que Jesus repetiu isso 3 vezes. Sabe por que Jesus repetiu 3 vezes? Para curar o coração de Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes também. E Jesus estava querendo ali resgatar a Pedro. Muitas vezes a nossa carne, ela vem e nos condena. Ela vem e, de alguma maneira, ela tenta, sabe, sabotar o propósito de Deus na nossa vida. Deus coloca coisas no nosso caminho que são realmente grandes. Deus coloca coisas no nosso caminho que são, assim, muito maiores do que nós podemos imaginar. E há alguns dias atrás eu fiz uma nota, e mandei para todos os meus parceiros, todas as pessoas que estavam nos nossos grupos. Estou abrindo meu coração aqui para você. Mandei para todo mundo e eu disse: olha pessoal, a partir de hoje não precisa mais mandar ajuda para o meu ministério. A partir de hoje eu vou manter o programa de televisão, né? Eu vou manter os compromissos da TV, que são separados do meu ministério. São compromissos altos que eu assumi diante de Deus, porque eu criei que foi Deus que me colocou ali. Eu criei que foi Deus que me colocou ali, foi Deus que me estabeleceu naquele lugar, e eu tenho abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas, inclusive pessoas que não têm redes sociais e que estão sendo abençoadas pelo programa de TV. Aí você pergunta: profeta, mas e por que você fez a nota? Eu fiz a nota dizendo para os meus parceiros não me ajudar, porque eu ia manter tudo sozinho. Aí, hoje pela manhã, quando eu estava no meu devocional, no meu tempo entre uma gravação e outra, eu estava ouvindo uma pregadora americana, a Joyce Meyer, e ela falou uma coisa interessante: tudo aquilo que é feito pela carne tem que ser mantido pela carne, ela falou. E o Senhor disse para ela que toda a direção que o Espírito Santo dava deveria ser mantida.
toda a direção que o Espírito Santo dava deveria ser mantida. Porque tudo que você faz pela carne, depois você tem que manter pela carne. E o programa de TV foi uma coisa do Espírito. E levantar parceiros para me ajudar nessa obra foi uma coisa de Deus. Foi as direções que Deus me deu quando eu entrei na TV. Aí você pergunta, tá, mas e por que você pediu para os parceiros não lhe ajudar? Porque tem sempre um que outro que fica muitas vezes falando que eu peço recursos, que eu peço ajuda para a TV, que eu ando falando muito sobre a TV, mas eu sempre disse e fui muito sincero com vocês desde o início aqui. Eu não dependo hoje financeiramente do ministério. Eu não recebo salário da igreja. Não é uma igreja que me mantém financeiramente e nem mantém também meu ministério. Meu ministério é mantido por Deus. Eu vendo livros, eu tenho meus eventos e outras coisas. Mas a TV foi um projeto que Deus me deu de evangelismo. E nisso eu levantei muitos parceiros para me ajudar na TV. Muitos parceiros, de pessoas que são gratas ao meu ministério, de pessoas que tiveram sua vida transformada, sua vida liberta. Mas por causa desses poucos, sabe, que ficam às vezes criticando, que não entendem o reino de Deus, que não entendem o propósito de Deus, eu parei de falar. E o Senhor me disse que isso foi uma direção. E ao mesmo tempo, sabe, existe um combate, né, no homem natural da gente de não receber ajuda. Porque na minha vida muitas coisas foram assim, sabe? Claro que eu tive ajuda de muitas pessoas na minha caminhada, mas eu não sou o tipo de pessoa que pede ajuda. Eu não sou esse tipo de pessoa. No entanto, Deus me disse que sobre a TV eu não deveria tirar os meus parceiros desse projeto. Deus falou comigo hoje pela manhã, porque isso foi uma direção que Deus me deu. Quando eu comecei na TV, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo para levantar pessoas que iriam fazer parte, e o Senhor me disse assim, que Ele iria falar ao coração dessas pessoas. E estou falando isso para vocês aqui abertamente, porque eu entendo que se Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar, a gente deve aceitar. Se Deus coloca pessoas no nosso caminho, nós precisamos ser fiéis àquilo, independente das críticas, porque tem pessoas que não adianta você explicar. Elas sempre vão entender o contrário, como se você estivesse pedindo aquilo para você. Então, eu quero dizer a você que ouvir a direção de Deus faz toda a diferença na nossa vida. E o Senhor hoje corrigiu algo, certo? E eu vou continuar falando aqui sobre isso, de quem sentir no coração de nos ajudar nos nossos programas de TV, pode nos ajudar, certo? E que Deus abençoe a tua vida abundantemente e poderosamente. E se você quiser nos ajudar, é só você ir lá no meu site www.profetavinicius17.com.br. Então, a partir de hoje, eu vou continuar falando. Quem quiser nos ajudar, vai lá no site e lá no nosso site tem todas as formas de você nos ajudar, certo? Tenho certeza que Deus é o dono dessa obra. E como eu disse, vou ficar na TV até quando Deus quiser. Hoje estamos de domingo a domingo na TV Bandeirantes e estamos também todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Então eu vou continuar falando aqui sobre os nossos parceiros da TV, certo? E eu sei que Deus vai abençoar poderosamente cada um que estiver engajado, que for chamado por Deus para isso. Se você não for chamado por Deus para isso, fique em paz, que Deus abençoe a tua vida mais e mais, certo? Muito bem, eu quero declarar o Salmo 91 e essa palavra de Tiago, capítulo 4, falou muito comigo, porque aqui fala nesse texto aqui, que tem coisas que nós temos perdido na nossa vida por falta de maturidade, por muitas vezes não deixar com que o Espírito se sobreponha sobre a nossa carne. A nossa carne não quer mais, sabe? Eu vou pegar e quando terminar meu contrato, eu vou sair da TV. Mas espera aí, eu não posso sair da TV se Deus não mandar. Eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir e cumprir o propósito de Deus. Eu posso até resolver, talvez, um problema meu de não querer receber ajuda. Mas, e quantas pessoas estão sendo ajudadas com isso? Quantas pessoas estão sendo abençoadas com isso? Quantas pessoas têm sido alcançadas? Esses dias eu coloquei para vocês as pessoas no avião,
no avião assistindo nosso programa de TV. Isso tem preço? Não, isso não tem preço, tem valor. Isso é algo que Deus fez, algo que Deus colocou. Amém? Muito bem. Eu quero agora, nesse momento, declarar o Salmo 91, certo? E também quero falar da nossa Escola de Profetas, que nós teremos dia 7, 8 e 9 de agosto. Eu convido você a estar junto com a gente na nossa Escola de Profetas. Vai ser online, eu vou ter 4 convidados que vão me ajudar nessa escola. Vai ser incrível, vai ser sobrenatural. Se você quer se inscrever na nossa escola, o link está aqui na descrição do vídeo. Você clica aí no link e participa dessa escola. Ela vai ser sobrenatural, ela vai ser uma bênção. O fato de você entrar nesses ambientes proféticos já vai começar a mexer nas coisas da sua vida. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu dar 2 testemunhos aqui para você do que Deus tem feito nas nossas orações. Esses testemunhos glorificam a Deus, são coisas que Deus tem feito, coisas que Deus tem realizado. Olha esse testemunho aqui. Débora: paz do Senhor, profeta, me chamo Débora, moro em Campinas e acompanho seus ensinamentos e orações. O testemunho que vou contar é de uma irmã na fé que me ligou pedindo oração, pois estava preocupada com um caroço que apareceu em um dos seios. Coloquei o nome dela no propósito de 33 dias. Com apenas 3 dias de oração, ela foi curada, foi ao médico e o caroço desapareceu para a glória de Deus. Gratidão ao Senhor e louvo a Deus pela tua vida, profeta. Maria: meu nome é Maria do Carmo, eu venho testemunhar que estava há 6 meses com infecção urinária, já não sabia mais que remédio tomar e o profeta falou que Deus estava curando pessoas com infecção urinária. Eu tomei posse e fui curada. Obrigado, profeta. Deus continue te abençoando. Deus é fiel. Deus é fiel. Olha quanta cura, quanto milagre aqui nas nossas orações. Amém? E nós queremos continuar. Inclusive, se você quer mandar o seu testemunho para nós, lá no meu site tem os contatos para você poder entrar em contato conosco e pedir a sua oração ou dar o seu testemunho para a gente daquilo que Deus está fazendo. Amém? Rapidamente, quero falar dos meus livros aqui. Livros proféticos que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Todos esses livros aqui você pode adquirir no nosso site www.profetavinicius17.com.br. A minha missão é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Essa é a minha missão. Eu estou aqui engajado nesse propósito de ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Se você ama a voz de Deus, esses livros aqui vão ser bênção na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você agora, em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários toda a emergência na sua vida, toda a situação na sua vida que está precisando de um milagre, de uma intervenção de Deus. Talvez você precise de uma emergência no seu casamento, nas suas finanças, na sua vida espiritual. Talvez você tenha deixado a carne assumir o lugar do espírito. E você vai ter que deixar o espírito na frente da carne.
Amém? Não deixa a sua carne falar mais alto do que o seu espírito. Não deixa ser governado por coisas da carne. Amém? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Derrama da tua graça sobre ela. Derrama da tua graça sobre sua família, sobre sua casa, sobre seus projetos, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Libera do teu poder sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Derrama da tua graça sobre a vida deles. Abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe seus projetos. Abençoe, Pai, cada área da sua vida, com teu poder, com tua graça, Pai. No nome de Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor abra as portas na vida deles, para que o Senhor opere milagres na vida deles, para que o Senhor derrame poder sobre eles, Pai. E todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, que seja curado agora, como está escrito na tua palavra. Ele perdoa pecados e sara doenças. Jesus Cristo perdoa e Jesus Cristo sara. E eu declaro saúde na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Toca com teu poder, ó Deus. Toca com a tua graça, Deus. Libera do teu poder, meu Deus. E que todo tipo de ataque do inimigo para fazer essa pessoa largar o propósito divino, para fazer essa pessoa deixar de caminhar, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, reveste essa pessoa com poder, reveste essa pessoa com graça, libera a tua graça, libera teu poder, opera maravilhas, Pai. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo. Toca com teu poder, toca com a tua graça na vida de cada pessoa. Eu oro, Pai, para que a tua mão repouse sobre a vida de cada um dos teus filhos. Arranca, Pai, todo o peso, arranca toda a angústia, arranca toda a tristeza, arranca toda a aflição. Essa pessoa que está decepcionada com algo, com alguém, Senhor, arranca completamente essa tristeza, essa decepção do coração dessa pessoa e traga vida para ela, traga paz para ela, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, abençoo o seu casamento e declaro em nome de Jesus Cristo vitória entrando no caminho dela, prosperidade entrando no caminho dela, abundância divina entrando no caminho dela, oportunidades divinas entrando no teu caminho, no nome de Jesus Cristo. Eu apresento todas as emergências a Deus e eu peço a bênção de Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa bênção em nome de Jesus. Compartilhe essa oração, faça seu ato profético. Compartilha com 7 pessoas essa oração no nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Jesus te ama e eu e a minha esposa amamos cada um de vocês também. Amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui em oração. Eu gostaria também que você assistisse a minha live das 9 que eu fiz, que eu falei sobre sonhos que representam provações. E eu não falo só sobre os sonhos, eu falo também como identificar quando Deus quer lhe dar vitória sobre algo antes de acontecer. Amém? Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais.